Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Você está começando agora conosco uma aventura de 30 minutos, programa semanal Luz da Vida. Nesse domingo, Dia do Senhor, uma ocasião privilegiada para nós aprofundarmos o conhecimento da nossa fé católica apostólica romana. O tema desse programa que vai aparecer, está aparecendo aí no rodapé do seu televisor, o tema da predestinação, assunto que já tratamos nos 2 programas anteriores. Essa é a terceira parte desse assunto. Por que terceira parte? E ainda vamos precisar de outros programas, porque é um assunto muito vasto, o assunto da predestinação. Deus, antes que o mundo fosse criado, já predestinou todo mundo para alguma coisa. Que coisa é esta? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O tema da predestinação para o céu. Essa é a doutrina bíblica, essa é a doutrina católica apostólica romana sobre a predestinação. Deus, ao decidir criar os homens, cria-os todos para o céu, para se salvarem, e os ajuda com o socorro de sua graça, com o auxílio do seu Espírito Santo. Mas dentro do mundo protestante houve quem pensasse diferente. Um discípulo de Martinho Lutero chamado João Calvino. Em Genebra, na Suíça, ele era um francês, vivia lá morreu. João Calvino, seguidor de Lutero, chegou à seguinte interpretação: Deus predestina, sim, os seus para o céu, mas outros ele predestina para o inferno. Uma ideia que, à luz da doutrina católica, é repulsiva, é detestável, herética e foi condenada pela Igreja, aliás, 1000 anos antes de João Calvino. Essa doutrina não é novidade na história das heresias dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. O que Calvino defendia já havia sido divulgado, propagado 1000 anos antes na Gália, atual França, e essa doutrina foi condenada pelo Concílio Regional, o Segundo Concílio de Orange, na mesma França. Se alguém disser que Deus predestina alguém para o mal, seja anátema, seja condenado. E poucos anos depois de Calvino defender essa ideia, o Concílio de Trento disse a mesma coisa do Concílio Segundo Regional de Orange. Se alguém disser que Deus predestina alguém para o mal ou para o inferno, seja anátema, ou seja excomungado. Retomamos, então, o assunto dos 2 programas anteriores e para você ter uma ideia do vastíssimo argumento, convido você, se não assistiu, a assistir aos 2 vídeos anteriores, aos 2 programas anteriores sobre esse argumento. E hoje vamos retomar as premissas do encontro passado e vamos provar à luz do Salmo 32, versículo 11, o quê? Que a vontade de Deus está determinada desde toda a eternidade. Antes que o mundo fosse criado, a vontade de Deus já estava definida eternamente. A vontade de Deus já é um dado objetivo, indiscutível, e a vontade eterna de Deus, imutável de Deus, vai ser executada na história dos homens. Salmo 32, versículo 11. Não por acaso, o salmo que fala da providência divina. O salmo que nós citamos no começo do primeiro programa sobre esse assunto. Prestem atenção nessa belíssima frase do versículo 11 do Salmo 32. Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente e os pensamentos de seu coração por todas as gerações. Desígnio é plano, é vontade, é desejo. Designar é desejar. A vontade de Deus não muda, é para sempre. E ela é imperiosa. E ela se cumpre inexoravelmente.
nada nem ninguém pode impedir que a vontade de Deus se cumpra. Aliás, Jesus, na sua infinita sabedoria, colocou esse assunto no Pai Nosso. E colocou de uma forma extremamente sábia, profundamente equilibrada: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Reparem, a tua vontade que habita nos céus, tua vontade que permanece eternamente, tua vontade que antes que o mundo fosse existir, já era uma realidade eterna. E eterna significa não teve princípio, nem terá fim. É uma vontade constante, é uma vontade eterna. Que ela aconteça na terra do mesmo jeito que ela acontece no céu. Do mesmo jeito que ela está definida, por assim dizer, eternamente no céu. Encantador isto, formidável para a nossa fé, isso é extremamente importante. Outro aspecto para nós compreendermos bem a questão da predestinação, que Deus não predestina ninguém para o inferno e só predestina para o céu, e como conjugar a providência de Deus e a liberdade do homem, e como conceber que a vontade eterna de Deus vai se cumprir, apesar de o homem mudar, seja do mal para o bem, seja do bem para o mal. Como conjugar a vontade de Deus que se cumpre, que se realiza, que é soberana na história, com as mudanças dos homens, com as decisões livres e soberanas dos homens. Salmo 134, versículo 6. O Senhor faz tudo o que lhe apraz, no céu e na terra, no mar e nas profundezas das águas. Ele faz tudo o que lhe apraz. Já afirmamos no programa anterior que é fundamental que, em se tratando do mal moral, ou seja, do pecado, nós não enxerguemos na prática do pecado aquilo que apraz a Deus. Pois uma coisa é aquilo que apraz a Deus e que Ele faz. Ou seja, Deus faz o que Ele quer. Ninguém pode forçá-lo, ninguém pode obrigá-lo, Deus não está coagido, Deus não está forçado, motivado por nada fora de si. Ele faz o que Ele quer, o que Ele bem entende. É claro que quando os fatos da história não correspondem à sua vontade, portanto, temos propriamente o pecado, aqui é o mal moral cometido pelo homem, com consciência e com vontade, sem coação, não é a vontade de Deus que está sendo realizada. Não é Deus quem faz aquilo que bem lhe apraz. Isso é indecente, isso é criminoso, isso é blasfematório dizer que quando o pecado está sendo cometido, Deus está fazendo aquilo que Ele quer. Então, por que Deus não impede? Obviamente que essa pergunta inteligente, merecedora de todo respeito, é o mistério do respeito de Deus à capacidade do homem de decidir. Permanecerá sempre um mistério porque Deus nos criou com o poder de decidir, respeitou nossa prerrogativa, nunca vai violá-la, nem violou, nem vai violá-la, nem nos forçará jamais a praticar o que lhe agrada, nem impedirá que nós façamos aquilo que lhe ofende. Um mistério, um mistério, um mistério. Mas, eu repito a frase que nesse assunto deve ser algo sempre recorrente, devemos sempre citar essa afirmação, Romanos 8, 28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Do mal, do homem, que Deus não quer, mas permite, Deus é capaz de tirar um bem maior. E apesar, malgrado o pecado do homem, os obstáculos do homem, a resistência do homem, tomado individualmente ou em conjunto, e aí é que está o mistério espantoso que nos leva a silenciar e dobrar os joelhos e dizer, meu Deus, esse mal que está em andamento não corresponde à tua vontade. Malgrado tudo isso, cremos que o teu mistério insondável de tua vontade santa e imutável prevalecerá. E do mal
tua providência, também com o auxílio do homem, que nunca será forçado a fazer o bem, nem nunca será obrigado, impedido de fazer o mal, tua vontade prevalecerá. É nesse sentido que nós devemos entender um texto muito sugestivo do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. A palavra do Senhor quando vem aos homens, a vontade do Senhor quando se manifesta aos homens, ela cumpre aquilo a que se propõe e não volta para Deus sem ter realizado a sua missão. Esse texto, eu pediria a todos os telespectadores que gravassem na sua Bíblia e procurassem até memorizá-lo. Vamos a ele. Assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. A vontade do Senhor é soberana. Não é muito claro para a nossa pobre razão compreender, a não ser com o auxílio da graça de Deus, compreender como a palavra de Deus se cumpre malgrado nossas resistências, a dureza do nosso coração. Ali, por exemplo, onde o mal está profundamente arraigado. Ali onde não há aparentemente nenhum sinal de conversão, ali onde imperam a injustiça, a violência, a morte, ali onde a natureza humana é vilipendiada, é oprimida, é agredida, é desmoralizada. Anos e anos de guerra, por exemplo, pensemos em tantos países, hoje, onde o ser humano é desrespeitado, é agredido, crianças são assassinadas, os prófugos, os fugitivos são caçados, são eliminados, os cristãos são sentenciados à morte. Oh meu Deus, tua palavra vai realizar a missão, tua palavra vai se cumprir no pecado enquanto tal, não. Mas Deus sabe do pecado tirar um bem maior. Claro que isso permanecerá sempre um mistério, nem sempre muito claro para a nossa compreensão, mas essa é a nossa fé. O plano de Deus é tão profundo, tão insondável, tão grandioso e tão poderoso, que para além do pecado do homem, malgrado este percalço, a vontade de Deus se cumpre. Mais cedo ou mais tarde, a vontade do Senhor se revela poderosa, vitoriosa. No próximo bloco, trataremos desse argumento. Retomamos o estudo da Palavra de Deus, já feito no primeiro bloco e nos 2 programas anteriores, para provar que Deus só predestina as pessoas para o céu. Deus não predestina ninguém para o inferno. Agora, nós vamos evocar um texto muito significativo de um profeta. É no livro de Amós que nós encontramos uma coisa curiosa, uma comparação que o profeta utiliza, colocando até animais, colocando até pardais, enfim, e fatos da aventura humana para mostrar que a vontade de Deus se cumpre inexoravelmente. E malgrado o poder que nós temos de decidir para nós e por nós e para os outros e em favor dos outros, nós, exceto quando pecamos, e somente quando pecamos é o permitir de Deus que deve ser considerado e não o querer de Deus, mas com exceção do pecado, também o homem livre, o homem que age soberanamente ao fazê-lo, com exceção do pecado, esta é a vontade de Deus. Aliás, querer e permitir de Deus são categorias que já falamos exaustivamente nos 2 programas anteriores. Quando o homem peca, Deus não quer, permite. E sabe tirar um bem maior do mal que o homem, ao praticar, não praticou segundo o querer de Deus, mas com o permitir de Deus. Tirando o pecado, a vontade de Deus se cumpre em todos os acontecimentos da história e tudo o que acontece, Deus quer. Exceto que o homem se perca, que o homem se prejudique
Daqui a pouco nós trataremos das grandes tragédias da natureza humana. Obviamente que não se trata aí do querer de Deus. Além do pecado do homem, há determinadas coisas, há determinadas tragédias na natureza, onde Deus não tem nada a ver com isso. Deus não quer a destruição do homem, Deus não quer lágrimas derramadas do homem como fruto da maldade, da perversidade ou das tragédias que ceifam vidas. Estamos tratando de um mistério insondável. Vamos ao texto e depois retomamos esse argumento. Amós, capítulo 3, versículos de 5 a 6. Cairá o pardal no laço posto no solo, se a armadilha não estiver armada? Levantar-se-á da terra o laço sem ter apanhado alguma coisa? Tocará o alarme na cidade sem que o povo se assuste? Virá uma calamidade sobre uma cidade sem que o Senhor a tenha disposto? De novo, o mistério insondável de um Deus que já sabe de tudo e que tem tudo pré-determinado. Só que a pré-determinação de Deus não significa que Deus dirige ao homem tragédias, manda furacões para arrasar a vida dos homens, manda tsunamis, manda acidentes horríveis, catástrofes climáticas, geográficas, que ceifam milhares de vidas, um Deus que manda guerras. Não, de forma alguma, isso é blasfemo. Antes que o mundo fosse criado, Deus, na sua ciência infinita, conhece, sabe antecipadamente de todos os atos dos homens, de cada segundo da história, de tudo o que aconteceu, acontece e haverá de acontecer. É apenas isto. Quando se trata da liberdade do homem e quando se trata também de realidades misteriosas que causam espantosos sofrimentos, pensemos, de novo, é sempre bom recordar aqueles fatos trágicos que ceifam vidas humanas, que Deus permite ao criar o céu e a terra, ao criar as criaturas. Deus coloca nelas suas leis, de sorte que elas sejam conduzidas pela divina providência com leis próprias. O planeta Terra, como ele foi se formando ao longo dos milhões e milhões de anos, desde o Big Bang, faça-se a luz, quando uma quantidade inimaginável de matéria orgânica incandescente explodiu e se espalhou em bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de anos-luz, formando constelações, galáxias, etc., até que houvesse bilhões e bilhões de anos depois um resfriamento. Hoje, o planeta Terra, como nós o entendemos, o que existe dentro do planeta Terra? Existe lavas, existe fogo incandescente, é uma realidade dinâmica. Por vezes, essa matéria aflora e, ao aflorar, a erupção dos vulcões, os terremotos, a questão das placas tectônicas. O planeta Terra é fruto do acúmulo, do aglomerado de placas que às vezes se chocam, e isso possibilita terremotos. E ali onde existe a vida humana, o risco de essas vidas humanas serem ceifadas é grande. Deus não quer absolutamente que o homem morra. Isso é um dado de fé, isso é uma verdade de fé que precisa ser dita absolutamente. E Deus Todo-Poderoso, malgrado tudo isso, sabendo que estamos sujeitos às intempéries das rochas, dos minerais, do próprio planeta Terra, das mudanças climáticas, das enchentes, dos maremotos, de tudo aquilo que a natureza pode proporcionar de belo, mas também de desafiador, de sofrido, Deus se compadeceu dessa natureza humana, deu-lhe inteligência para que ela, sozinha, o homem sozinho, e também em conjunto, refletisse e estudasse, para usarmos a expressão do Senhor no livro do Gênesis, enchesse, povoasse e submetesse a terra
nela convivesse pacificamente e soubesse se defender, se proteger, se precaver das intempéries do clima, de tudo aquilo que a natureza, por vezes furiosa, o mar agitado, os ventos, as geadas, as tragédias também, a violência da natureza, que pode pôr em risco as nossas vidas. Ao morrer, o homem não está cumprindo o plano de Deus do ponto de vista da vontade de Deus, como se ele mandasse intempéries da natureza para dizimar o homem, e ao ver o homem morto, foi minha vontade que se cumpriu. A vontade de Deus não inclui a morte do homem, não inclui o sofrimento do homem enquanto fruto de uma violência externa fora dele provocada pela natureza. Permanecerá sempre um mistério insondável, o sofrimento do justo, as intempéries, as fatalidades, as tragédias que atingem a nossa vida sem que nós esperemos, as mortes de pessoas que nem viram, nem souberam por que morreram. Sim, sem dúvida alguma, tudo é legítimo apresentar, ponderar diante de Deus, exceto que Ele é o culpado, que Ele é o causador, que Ele é o único a quem deve ser imputada a culpa daquela tragédia. Deus precisa ser inocentado de todos os males que nos acontecem. Os males morais, digamos assim, é mais fácil a gente tratar essa questão porque a decisão do pecado é exclusivamente do homem e Deus, que criou o homem livre, respeitará sempre essa prerrogativa, nunca forçará o homem a praticar o bem, que agrada a Deus, nem nunca será impedido de praticar o mal, que ofende a Deus. O mistério da permissão de Deus, digamos assim, é coadunável com a nossa própria ilimitada fragilidade intelectual. Dá até para entender? Se nós considerarmos, por exemplo, a parábola do filho pródigo, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai, conhecendo que essa decisão será trágica, será horrível, será catastrófica para o filho. O pai que já sabe que o filho vai quebrar a cara, como dizem os jovens, que vai estragar todos os seus bens numa vida devassa, respeita a decisão do filho, reparte a herança, dá-lhe a parte que lhe cabe e o filho parte para longe. O mistério se torna mais, digamos assim, delicado e insondável quando o mal que um realiza repercute na vida de outros inocentes. Um pai alcoólatra que tem um ótimo patrimônio, um ótimo matrimônio também, tem uma família bem constituída, bem organizada e estruturada, e suas decisões de enveredar pelo caminho da bebida são decisões que vão trazer muito sofrimento não só para ele, mas também para ela e para os filhos. Oh meu Deus, tu não tens nada a ver com isto. Tu deste a capacidade de o homem decidir. Até aqui ele vinha decidindo tão bem, sendo tão prudente, sendo tão cauteloso, sendo tão equilibrado, tão fiel a ti. Depois, por um mistério, em certos casos até fustigados pelo demônio, afastados de ti, sem a oração, sem uma vida constante na tua presença, ele começou a enveredar no caminho da destruição e se arruinou, e não somente ele, mas também a sua esposa, os seus filhos, etc. Permanecerá também, para além das decisões morais do homem, os grandes mistérios de sofrimento, de tragédia, as grandes catástrofes da natureza que ceifaram milhares de vidas. E tais coisas serão sempre um desafio à nossa fé. Mas creia-me, caríssimo telespectador, não é a vontade de Deus que o homem seja destruído, para além de todos esses mistérios cujas causas nós desconhecemos. O permitir de Deus que tais coisas aconteçam não pode de forma alguma perturbar a nossa fé e chegar a duvidar do seu amor, da sua bondade, da sua providência para conosco.
No próximo programa, com a graça de Deus, vamos retomar esse assunto dificilíssimo de ser tratado, mas precisa ser tratado, a questão da predestinação. Concluo de novo pela terceira vez, o terceiro programa dedicado a este assunto. A predestinação de Deus. Deus, antes que o mundo fosse criado, predestinou-nos a ser santos. Não existe predestinação para o inferno. Deus não quer que ninguém se condene. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Até o próximo programa, se Deus quiser.